Olá, se você tem dúvidas sobre a redução da jornada do empregado, suspensão do contrato de trabalho e também sobre todos os problemas que estão acontecendo no empregador web, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou esclarecer tudo isso para você. Essa videoaula na verdade, é uma regravação da aula de suspensão e redução da jornada. Por que nós regravamos ela? Para incluir o tema do empregador web, já que muita gente tem dúvida e o nosso compromisso com os alunos é manter sempre um conteúdo atualizado lá na plataforma do curso. Porém, nós resolvemos abrir esta aula de forma gratuita a todos os profissionais da área, inserindo esse vídeo no nosso canal do YouTube. É a maneira que a gente tem de tentar ajudá-los nesse momento tão difícil. Então não custa nada, né? Inscreva-se aí no nosso canal, ativa o sininho, que toda vez que a gente publicar algum vídeo novo, quem ativar o sininho será o primeiro a saber do conteúdo gerado pela Fisconet. Não custa nada e vai ajudar a divulgar o nosso trabalho. Então vamos lá. Na sequência, redução da jornada. Vamos começar por esse tema, né? Lembrando que a fraude, tanto da redução quanto da suspensão, ela constituirá dívida ativa passiva de execução judicial, né? A empresa deverá devolver todos os valores, enfim, é uma coisa que não se deve fazer, né? O empregado não sofre nenhum prejuízo no seguro-desemprego. O empregado que receber esse auxílio emergencial, ele, se por acaso ele vier a ser demitido num futuro, ele terá direito normal ao seguro-desemprego. E não vai afetar o direito dele esse auxílio emergencial. Isso é outro detalhe muito importante. O benefício pago ao empregado é pago independente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, independentemente de tempo de vínculo empregatício e de número de salários recebidos. Então, todos os empregados da empresa têm direito, ou será pago para todos os empregados da empresa esse auxílio emergencial, independentemente de quando foi admitido, de quanto ganha, ou de qualquer período de carência. O que acontece? Nesse meio tempo, já teve alguns alunos, já teve alguns clientes da Fisconet que vieram me perguntar o seguinte: Rodrigo, eu estou contratando um empregado agora, eu posso suspender o contrato dele? Olha, não há uma vedação expressa na legislação, mas pensa comigo, parece não fazer muito sentido a empresa contratar para suspender. Fica meio estranho, a não ser que, por exemplo, tenha contratado esse empregado e depois de um tempo, devido a toda essa crise, devido a estar com o estabelecimento fechado, a não estar mais faturando, ou a atividade podia exercer a sua atividade normal, mas o município acabou proibindo, aí até entendemos que poderia sim ter direito a esse auxílio. Porém, pode ser passível de suspeita de fraude. Então, é bom pensar muito bem antes de solicitar ou de fazer redução ou suspensão do contrato de trabalho de um empregado contratado após ser decretada a situação de calamidade pública. Tá? Então, fica a dica, é um assunto muito polêmico, mas nós estamos aqui para esclarecer todos os pontos e não somente para ficar focado só no que está escrito na lei. Tá? Vamos lá, meus alunos sabem bem como é, né? A gente busca sempre ir para a prática, não só ficar no texto legal. Empregado com mais de um vínculo formal, né? A MP 936 fala formal, porque não pode ser um vínculo informal, óbvio, né? Poderá receber o benefício cumulativamente. Então, de repente, as três empresas que esse empregado tem vínculo, resolvem suspender o contrato dele e, ao mesmo tempo, não tem problema, ele vai receber o auxílio cumulativamente, ou seja, vai receber 3 auxílios, 2 auxílios, quantos auxílios forem necessários ou quantos vínculos ele tiver. Tá? A redução é da jornada, porém o valor hora que o empregado não reduz, né? Se o empregado ganha, por exemplo, R$10 a hora, ele vai continuar ganhando R$10 a hora, só que ele vai receber menos horas, né? Deverá ser comunicado ao Ministério da Economia, acho que nesse momento todo mundo já sabe disso, todo mundo já tentou comunicar ou já comunicou,
Muita gente teve problema nesse comunicado, infelizmente, problemas na base de dados do governo. Às vezes eu vi casos onde o empregado está trabalhando na empresa, está sendo lançado no social, CFIP, já foi lançado até na RAIS, e consta como vínculo não existente, por exemplo, né? Inconsistência de dados, enfim, uma série de problemas. Né? Um comunicado, então, a gente faz e reza depois para que dê tudo certo. Né? Infelizmente, tem dado muito problema, mas está sendo solucionado. Está sendo solucionado e acreditamos, né, que dia 22 de maio, se tudo der certo, teremos já uma versão nova do sistema, onde nós fazemos o comunicado com todas as alterações necessárias para não passarmos por mais tantos problemas, né, como tem sido nos últimos dias aí. Vamos lá, isso aí mais para o final do vídeo, nós vamos falar direitinho. No final do vídeo eu tenho uma questão muito interessante, vou passar para vocês, orientação vindo do próprio Ministério da Economia, para a Fisconet, onde nós solicitamos orientação. Então tem bastante conteúdo ainda, fica comigo até o final aí. A primeira parcela será paga no prazo de 30 dias contados da data da celebração do acordo. Porém, se eu comunicar após os 10 dias, o empregado vai receber apenas da data da comunicação em diante. Ou seja, se eu demorar mais de 10 dias para fazer a comunicação, a empresa vai ter que pagar o salário integral do empregado até a data da comunicação. E o governo só vai pagar o auxílio emergencial da data da comunicação em diante. Agora, se eu fizer o comunicado em até 10 dias, aí retroage o pagamento até a data da celebração do acordo. Então, não podemos perder o prazo de comunicação, de jeito nenhum. A redução, né? A redução que ela é possível de 25%, 50% ou 70%. O que difere uma da outra? A diferença básica é que a redução de 25% pode ser feita diretamente com o empregado, um acordo individual entre empregador e empregado, sem a necessidade da participação, por exemplo, do sindicato. Agora, se a redução for de 50% ou de 70%, aí sim a participação do sindicato é fundamental. A MP deixa isso bem claro. O auxílio emergencial terá como base o valor do seguro-desemprego. O cálculo, o cálculo será o mesmo cálculo do seguro-desemprego. Mais adiante eu tenho um modelinho de cálculo, para quem ainda não sabe calcular, é bem tranquilo, mas nós veremos aí, né, porque muitas vezes quem trabalha no departamento pessoal não tem que saber calcular mesmo, porque afinal de contas é um benefício que é pago do governo direto para o empregado, né? Então, mas é bom conhecer, até porque agora o empregado vai chegar e vai perguntar, e aí como vai ficar o meu salário? Né? Então é bom saber o cálculo para passar direitinho para o colaborador lá da empresa, para ele ficar mais tranquilo e saber quanto que ele vai receber no final do mês. Rescisão contratual. Pode ser feita a rescisão, né? Se o empregado preencher requisitos para seguro-desemprego, irá receber normalmente. Claro, quando fala em pode fazer rescisão, é uma rescisão contratual desde que tenha passado o período de estabilidade. Vamos ver mais adiante que ele tem uma estabilidade aí durante não só o período da suspensão ou redução, como também um período posterior. Redução da jornada, continuando. Caso o empregador não preste informação dentro do prazo, já falei para vocês, ficará responsável pelo pagamento da remuneração até o dia anterior à redução da jornada, né? A data de início do benefício será a data que foi efetivamente prestada a informação, e a primeira parcela será paga no prazo de 30 dias contados da data em que a informação tenha sido efetivamente prestada. Então, tudo que já falamos, não perde o prazo de 10 dias, senão a empresa vai acabar tendo um custo desnecessário. Exemplo, a empresa celebrou acordo com a redução de suspensão no dia 15 de abril. Somente no dia 5 de maio prestou a informação. Então passou muito mais de 10 dias, né? Ela pagará o salário integral até o dia 4 de maio e o governo pagará do dia 5 em diante, vai pagar 30 dias após o dia 5. Tá? Então, só para exemplificar, já tratamos desse assunto.
Jornada de trabalho e salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos, contados. Então, olha lá, a jornada e o salário voltarão ao normal após a cessação do estado de 2 dias corridos, após a cessação do estado de calamidade pública. Lá nas primeiras aulas do curso nós falamos do decreto número 6, decreto legislativo, que definiu, que deixou bem claro que estamos diante de um estado de calamidade pública. Pelo decreto, esse estado de calamidade pública, salvo qualquer alteração posterior, vai até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, se o governo não se manifestar antes disso, continua o estado de calamidade pública. Até o momento que o governo diga, olha, não, aí vai ter que revogar o decreto 6. Né? Não estamos mais diante de um estado de calamidade pública. Pronto, cessou tudo, que as reduções, suspensão, tudo volta ao normal. Se o governo não se manifestar, dia 1º de janeiro de 2021, já cessa automaticamente. E isso se não houver alterações até lá. Também cessa, né, da data estabelecida no acordo individual e também da data da comunicação do empregador que informa o empregado sobre sua decisão de antecipar o fim. Daqui a pouco o próprio empregador diz, olha, ainda tem mais 20 dias de suspensão, mas eu quero antecipar o seu retorno. Pode também, não tem problema nenhum. O grande problema é ajustar isso com o Ministério da Economia, porque afinal de contas eu não tenho como comunicar essa antecipação do retorno. E é isso que está sendo ajustado no empregador web. Isso e outras coisas mais que nós vamos tratar no final do vídeo. São detalhezinhos que na prática se apresentam para o profissional que cuida do departamento pessoal. Né? Então, isso está sendo corrigido no empregador web. Por enquanto eu não tenho como formalizar isso junto ao Ministério da Economia, o que vai dar uma série de problemas. Já está dando, né? Já temos muitos problemas na prática aí. Vamos comentar mais adiante. Cálculo do seguro-desemprego, aqui tem um modelinho, né? Pega-se a média dos últimos 3 meses, aplicando-se com base à remuneração, não é só o salário base, é a remuneração do empregado. E aí, em 3 faixas, né? A faixa 1, quem ganha até R$ 1.599,61 recebe exatamente 80% do salário. Quem ganha entre R$ 1.599,62 e R$ 2.666,29, né? De média salarial, lembrando, média dos 3 meses, o que exceder aos 1.599 multiplica-se por 50%. E soma-se. O que é esses 1.279,69? É exatamente 80% de 1.599. É o teto da faixa 1. O teto da faixa 1 é 1.279,69. Isso ele já recebe. E o que exceder aos 1.599, 50%. E a faixa 3 é aquele empregado que ganha acima de 2.666,29. O valor é fixo, 1.813,03. Então tá aí uma tabelinha, é só seguir o que está aí para conferir o cálculo para passar para o empregado, caso ele tenha dúvidas e pergunte. E aí, como vai ficar meu salário? Aí já faz o cálculo e mostra para ele. Também no Google é fácil de encontrar simuladores que fazem o cálculo automático também para o trabalhador. Então é bem tranquilo aí. Exemplo de cálculo, vamos lá. Só para ilustrar, né, uma redução. O empregado recebe R$ 4.500 e terá uma redução de 50% do salário. Lembrando que aqui vai ter que ter a presença, a participação do sindicato. Primeira parte, a parte da empresa, né, 50%. Então, se ela tem uma redução de 50%, os outros 50% que não reduziram, a empresa vai pagar. 50% de 4.500, a metade, R$ 2.250. Bem bonitinho ali, fácil de calcular. A parte do governo, os outros 50%, vamos pegar lá o cálculo. Até 1.599, lembra? É 80% e o que exceder é 50%. É o mesmo, pega como se o salário dele fosse 2.250. Se o salário dele, né, fosse 2.250, como ficaria o seguro-desemprego? Tá, calculei. O seguro-desemprego, ele ficaria em torno de 1.800, aliás, ficaria exatamente 1.813,03, que esse é o teto, né?
Ah, então ele vai receber 1.813,03? Não, ele vai receber a metade disso, a metade do salário dele, quem está pagando a empresa, e a outra metade é calculado o seguro-desemprego. Faz o cálculo do seguro-desemprego, o governo vai pagar a metade, então serão 906,51 centavos. Total a receber será 2.250, que é a metade da remuneração dele, e 906,51, que é a metade do seguro-desemprego. Somando os dois, 3.156,51. O empregado teve, claro, uma perda aí, tá? Enfim, não tem como todo mundo sair bem nessa história toda. O governo está pagando a conta, as empresas estão pagando a conta, o empregado está pagando a conta, está todo mundo pagando a conta aí, né, nesse momento tão complicado que estamos vivendo. Mais um exemplo. Agora o empregado recebe 2.000 e vai ter uma redução de 25% apenas. Essa redução ela é sem a presença do sindicato, direto com o empregado. Primeira parte. Da empresa é bem simples, né? A empresa vai pagar 75% do salário, afinal de contas, ela reduziu 25%, 75% é por conta dela, que vai dar exatamente R$ 1.500. 1.500 é 75% de 2.000. Segunda parte do governo, o que se pega? Pega-se a faixa do seguro-desemprego, né? 25% do seguro, calcula o valor do seguro-desemprego, só que só vai pagar 25% do benefício, porque os outros 75% já está sendo pago pela empresa. Então, calcula-se lá o seguro-desemprego, o salário dele é R$ 2.000, faz todo o cálculo bonitinho, ficou R$ 1.479,88. O governo vai pagar quanto? 25% desse valor. 369. Então o empregado vai receber 1.500 mais 369,97 vai dar 1.869,91. E esse vai ser o benefício dele. Prazo máximo, já terminamos a redução, o prazo máximo não está aqui no slide, mas não custa lembrar, até 90 dias é o prazo máximo para uma redução da jornada. Já a suspensão, então, né, redução da jornada é aquilo ali, a suspensão do contrato, o prazo máximo é 60, aí não é 90, né? E pode ser em 2 períodos, pode ser 30 mais 30, enfim, tá? Aí a empresa decide o que é melhor. Durante o período da suspensão, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos. Por exemplo, se tem plano de saúde, a empresa vai manter o plano de saúde. Se ele tem vale alimentação, a empresa vai manter o vale alimentação. Todos os benefícios concedidos pela empresa se mantêm. E ficará autorizado a recolher como facultativo para a Previdência. Isso é uma coisa que muita gente está se esquecendo, né? Porque, olha só, o empregado durante a suspensão, esses 2 meses, eles não contam como tempo de contribuição para a aposentadoria, porque está suspenso o contrato. Então, o empregado, ele pode, olha só, o governo autorizou o empregado durante esses 2 meses a fazer o pagamento da contribuição como facultativo. O facultativo é aquele trabalhador com mais de 16 anos que não exerce atividade remunerada. Mas ele exerce, só que está suspenso o contrato. Então, o governo excepcionalmente autorizou os empregados que estão com o contrato suspenso a recolherem como facultativos, que o facultativo não pode estar exercendo atividade, não pode ter vínculo empregatício. Mas, neste momento de pandemia, Covid-19, coronavírus, está sendo autorizado. Então, o empregado pode contribuir como facultativo, pagar o carnezinho lá da Previdência, para que conte esses 2 meses como tempo de contribuição lá na frente para ele se aposentar. Tá? Então fica a dica, né? Não custa nada falar, pelo menos. Eu sei que diante de toda essa insegurança, muita gente não vai querer contribuir, porque afinal de contas é uma contribuição de 20% no mínimo sobre o salário mínimo, então é bom passar a informação, mas fica a critério do empregado se ele vai querer contribuir ou não. Na sequência, o contrato também, né, poderá ser restabelecido no prazo de 2 dias, como vimos na redução da jornada, né? 2 dias corridos contados da data da cessação do estado de calamidade pública, da data estabelecida no acordo, ou até mesmo quando se o empregador quiser antecipar o retorno do empregado, pode antecipar sem problema nenhum. Se durante o período da suspensão temporária, tá, o empregador mantiver as atividades de trabalho,
aliás, desculpa, o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão. O empregador estará sujeito ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos referente a todo o período. Vai ter que retificar GFIP, vai ter que retificar E-Social, vai ter que recolher DARF, GPS fora do prazo, com juros e multa, enfim, vai estar sujeito às penalidades previstas na legislação em vigor. E também, se tiver alguma sanção prevista em convenção ou acordo coletivo, vai estar sujeito. Vamos lá. A empresa que tiver auferido no ano calendário 2019 um faturamento, aliás, uma receita bruta superior a 4.800.000, ela não precisa, ela somente poderá suspender, aliás, né, somente poderá suspender o contrato se ela der uma ajuda compensatória de 30% do salário do empregado. O que é isso? Então, a empresa que fatura acima de 4.800.000, ela, optando por fazer a suspensão do contrato, o governo vai pagar lá o benefício com base no seguro-desemprego, e a empresa, 30% da remuneração do empregado, ela tem que pagar. Né? Mas às vezes nós veremos que é um pagamento que está isento, enfim, vamos falar do lançamento no E-Social também, no CFIP, mas tem que fazer essa complementação, vamos dizer assim, né, uma ajuda compensatória de 30% do salário do empregado. Algumas disposições comuns à suspensão e à redução. Né? A ajuda compensatória mensal deverá ter o valor definido no acordo individual, pactuado ou em negociação coletiva. Então, aquela ajuda compensatória mensal de 30%, ela deverá ter o valor definido no acordo individual ou, no caso de participação do sindicato, na negociação coletiva. Terá natureza indenizatória, então não integrará a base de cálculo do imposto de renda ou declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física do empregado, não integrará a base de contribuição previdenciária dos demais tributos incidentes sobre a folha de salário, não será base para FGTS, poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Então tem uma série de benefícios, né? Essa ajuda compensatória basicamente é uma verba que eles criaram totalmente isenta aí de tributação. Os acordos deverão ser comunicados no prazo de 10 dias, né? Já vimos isso. O que acontece? A suspensão e a redução de salário para aqueles empregados que têm o salário igual ou inferior a 3.135, não precisa ter a participação do sindicato. Tá? Então a suspensão nesses casos aí não precisa haver a participação do sindicato, pode ser diretamente com o empregado feita a suspensão. E se por acaso for portador de diploma de nível superior e receba uma remuneração mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, é 2 vezes o teto da Previdência, que é um pouquinho mais de 12 mil reais aí, né? Esse trabalhador também poderá ser feito diretamente o contrato com ele, sem a participação do sindicato. Tá? Exemplo de cálculo, vamos lá. Empregado recebe 4.500 e terá suspensão do contrato. Bom, se a empresa faturou até 4.800.000, veja que fala em faturamento até 4,8, pode ser tanto simples ou não, isso não importa, tá? Aqui só o que importa é o quanto que faturou em 2019. Até 4,8 milhões, a empresa não paga nada para esse empregado, só se quiser. Ela pode optar, se quiser, pagar aquela ajuda compensatória também, totalmente isenta, mas aí é uma opção da empresa. E 2, a parte do governo, aí sim, é calculado com base no seguro-desemprego. No caso, como ele ganha acima do teto, né, lá do seguro-desemprego, ele vai ganhar 1.813,03. Por ganhar mais, ele tem uma remuneração acima de 2.666, que é o teto do seguro-desemprego, né? Então ele vai acabar recebendo 1.813,03. Nesse caso, como o empregado tem direito a 100% do seguro-desemprego, irá receber 1.813.
Tá? Então, bem simples o cálculo, a suspensão é bem mais tranquila que a redução da jornada. Vamos para outro caso agora, também o empregado ganha 4.500, só que a empresa faturou acima de 4,8 milhões. 30% é obrigação da empresa, é aquela ajuda compensatória isenta. 30% de 4.500 são R$ 1.350. Aliás, não. O cálculo está errado, gente. Vamos corrigir. É R$ 1.500. R$ 1.500 seria 30% do salário. Não, eu estou totalmente errado. É 1.350 mesmo. Ainda bem que eu sou advogado, não sou professor de matemática, hein? Muito bem, vamos lá. Empregado recebe 4.500, claro, 30%, R$ 1.350. Muito bem. Eu mesmo fiz o exemplo e não me lembro mais. Olha só que loucura. Parte do governo, calculado com base em seguro-desemprego, ele vai ficar com teto, serão 1.813, o teto não é R$ 1.813, são 1.813,03. Porém, o governo vai pagar 70% do valor, porque os outros 30% quem paga é a empresa. Então, o empregado vai receber 1.350, que é os 30% da empresa, e do governo 1.269,12, que são os 70% do seguro-desemprego. Tá? Então esse é o cálculo do seguro do auxílio emergencial no caso da suspensão. O que nós temos lá? Aqui nós já vimos, né? Estabilidade. A estabilidade será durante e após, né, esse período de redução ou suspensão. Após por quanto tempo? Pelo tempo equivalente ao tempo que durou a redução ou suspensão. Por exemplo, eu suspendi o contrato do empregado por 30 dias. Então ele tem estabilidade durante 30 dias e mais 30 dias após a suspensão. Suspendi por 60 dias, então ele tem a estabilidade durante os 60 dias, mais 60 dias após. Reduziu o contrato do empregado por 90 dias, ele tem a estabilidade durante os 90 dias e mais 90 dias após a redução. Posso fazer uma rescisão desse empregado, mesmo ele tendo estabilidade? Pode fazer a rescisão. Claro que se for um pedido de demissão, mais ainda. Ele pedindo demissão, ele está abrindo mão dos seus direitos à estabilidade. O direito à estabilidade cai por terra no momento que o empregado pede demissão. A estabilidade é para proteger o empregado daquela rescisão arbitrária, onde ele não quer sair da empresa, a empresa unilateralmente resolve rescindir o contrato. Então a proteção é para isso. Agora, se o empregado pedir demissão, ele não quer mais trabalhar, né? Então acabou o Instituto da Estabilidade por aqui. E também a justa causa. Então, o empregado às vezes está com estabilidade, começa a abusar, começa a achar que pode fazer tudo, e não é bem assim. Se constitui falta grave, cabe advertência, cabe suspensão, caracterizando a justa causa, pode fazer a rescisão. Agora, se a empresa está fazendo uma rescisão sem justa causa, pode fazer, porém vai ter que indenizar aí 50%, 70%, 75% e 100% do salário que teria direito durante o período da garantia. Por exemplo, né, dependendo do caso, né, a redução de 25%, acima de 50% e superior a 25% e inferior a 50% da redução de salário, né? Ele vai ter direito a 50% do salário que o empregado teria direito no período da garantia. 75% é para aqueles casos onde a redução do trabalho foi superior a 50% e inferior a 70%. E para aquele que teve a redução de 70% do salário, ele será indenizado com 100% dos dias que restam ainda de estabilidade. Então, uma indenização que o governo criou, né, para a empresa. Pode demitir, sim, ele está ainda com estabilidade, pode demitir, porém vai ter que indenizar o empregado com 50%, 75% ou 100% do salário dele, dependendo do caso. Vamos recapitular. 50% é quando? Quando eu faço uma redução entre 25% e 50% do salário dele. 75% de indenização dos dias que restam, né? É quando a redução salarial é entre 50% e 70%. Agora, eu vou ter que indenizar com 100% dos dias que restam de estabilidade. Quando? Quando for o caso de suspensão do contrato ou quando for o caso da redução com 70%. Que são os casos mais extremos, então vai indenizar o empregado aí
mas tem uma indenização maior. A observação ali não se aplica no caso de dispensa ou a pedido de demissão ou por justa causa, já falamos sobre isso. Era isso, né? A suspensão. O trabalhador intermitente, ele também tem direito ao auxílio emergencial, porém ele tem o normal, aquele de R$600, que é para trabalhadores, na verdade, que não tem vínculo empregatício. Ele tem o intermitente, porém é um contrato totalmente diferenciado, então o governo está pagando apenas aquele auxílio de R$600. Lembrando que daí o empregado mesmo que vai fazer o requerimento, né? Bom, empregador web. O empregador web é lá o local onde nós fazemos o comunicado da suspensão ou da redução. O que nós temos encontrado aí, o que se apresentou nesses dias todos, né, na prática? O processamento do pedido ele é até 7 dias antes do pagamento. O que significa isso? Muita gente ficou na dúvida, a empresa fez o comunicado e é sempre aparecendo como não processado, e passa 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias, na véspera, uns 7 a 10 dias antes de ocorrer o pagamento, é que processa e aparece como processado. Então é assim, não se assusta, faz parte do processo. Temos que lembrar que tudo isso foi criado de maneira repentina, emergencial, então por isso uma série de problemas de sistema, era mais do que esperado esse tipo de situação, né? A CTPS digital ela tem dado problema. Quem foi no Ministério do Trabalho tentar resolver algum problema da CTPS digital teve a notícia de que é na Previdência, porque quem está cuidando de tudo isso é a DataPrev, todas as bases de dados estão sendo utilizadas lá do CNIS, né? O Cadastro Nacional de Informações Sociais, e nós sabemos muito bem, nós passamos pela fase de implantação de social, lá na qualificação cadastrada, uma série de problemas e continua tendo uma série de problemas. Não se esqueça que o e-social foi criado, um dos motivos, né? Tem vários motivos, mas um deles é que nós temos uma base de dados no Ministério do Trabalho, uma base de dados na Caixa Econômica Federal, uma base de dados no Ministério da Previdência, no CNIS, uma base de dados no governo. Essas bases de dados todas não se comunicam e são divergentes entre si. O e-social ele quer unificar essa base de dados. Eles querem unificar onde? Lá na DataPrev, lá no CNIS. E até que isso fique bem ajustado, nós vamos ter muito problema de cadastro do empregado. E por isso ocorreu uma série de divergências cadastrais quando as empresas enviaram comunicado para o empregado receber o auxílio emergencial. Ali eu coloquei ali o número 25, que aquilo ali é uma perguntas e respostas que está no portal do Ministério da Economia sobre a CTPS digital. Meu vínculo na aba contrato de trabalho estão incorretos, o que devo fazer? Eles mesmos assumem que os sistemas que geram os dados do CTPS são atualizados constantemente e algumas inconsistências serão corrigidas automaticamente. Para outros casos, serão realizadas campanhas para correção de informações. Eles estão reprocessando, eles estão sempre atualizando, verificando erros. Isso, acredito que vai levar algum tempo, talvez anos, até que fique redondinho toda essa base de dados dos trabalhadores na CTPS digital. Infelizmente, é isso que está acontecendo na prática. Bom, muito se falou em uma atualização que viria, né, no dia 17 de maio. Porém, estão chegando informações que a atualização mesmo, definitiva do empregador web, ela está prevista para o dia 22 de maio. Enfim, vamos ver, dia 17 ou dia 22 de maio. O importante é que está sendo corrigido, está sendo reformulado esse portal e estão sendo incluídas ferramentas, recursos para fazer retificação, para fazer cancelamento. Tem gente, por exemplo, Rodrigo, eu quero cancelar a suspensão do contrato, como eu faço? Bom, na prática faz a suspensão, começa a lançar a remuneração do empregado lá no CFIP, no social. Tá? O grande problema aqui é como comunicar o Ministério da Economia.
Isso é uma coisa, mas não esqueça que tem todo um procedimento interno na empresa, começar a pagar esse empregado, começar a lançar ele na folha normal. Dentro do social, dentro do CFIP, volta tudo ao normal. O problema todo é a questão da comunicação. Como o sistema é falho, eu acredito que nenhuma empresa será penalizada, não tem como o governo penalizar a empresa, porque ela não tem como comunicar, por exemplo, que voltou atrás na suspensão ou que rescindiu, acabou com a suspensão antes do prazo indicado. Então, vamos com paciência, o bom senso acredito que vai prevalecer e ninguém vai ter problema nesse sentido. Lembre-se, a culpa não é sua, ninguém tem culpa do que está acontecendo. Tá? Então, e muito menos nessa situação específica de comunicado para o governo, auxílio emergencial, tudo isso, ninguém é culpado, gente? Então, eu acredito que o bom senso vai prevalecer, as empresas nessas questões aí de burocracia, de comunicado, de retificação, eu acredito que não teremos assim uma chuva de autuações, acredito que não, tá? Mas, por via das dúvidas, qualquer problema que se apresentar, dá um print na tela, guarda. Se por acaso precisar para algum recurso administrativo, tem algo documentado. Eu acredito que isso é totalmente desnecessário, mas não custa se precaver. Nós tivemos diversos problemas detectados, vínculo encerrado, informações divergentes, então, e só depois que a gente comunicou, na véspera de receber, que é quando aparece como processado, aí a gente fica sabendo que deu problema no empregado, o empregado acaba não recebendo e nós não temos como corrigir isso aí, não sabemos nem o que fazer, Por isso está vindo essa nova versão, está sendo reformulado o empregador web. Então, está vendo esse reprocessamento, algumas correções estão sendo feitas. Isso aí é uma questão interessante. A DataPrev está corrigindo muita coisa automaticamente, mesmo sem a gente precisar fazer correção nenhuma. Isso aí já tem relatos na prática que está acontecendo realmente. Então, nem tudo está perdido. Alguns problemas estão sendo solucionados, sim, pela DataPrev. Ocorreu também de sumir a base dos 3 salários do empregado que a empresa comunicou e aí foi considerado como salário mínimo para pagar o auxílio emergencial. Em vários casos, infelizmente, mais uma vez, mas a DataPrev também está corrigindo, eles assumiram o erro, estão corrigindo isso aí. Agora, na prática, vamos ver como o empregado vai receber essa diferença. Não é por acaso que temos surgimento do E-Social, porque é uma série de divergências cadastrais, e o E-Social, um dos motivos é para resolver isso aí. Tomara que resolva, tomara que a vida do profissional do departamento pessoal daqui 2, 3, 5 anos seja bem diferente do que é hoje, porque hoje realmente está uma bagunça, está bem complicado. Prazo de retificação de 2 dias de qualquer questão do empregador web, esse prazo provavelmente será desconsiderado, porque afinal de contas nós não tínhamos como fazer de forma assim clara uma retificação e nem temos ainda direito, o empregador web está sendo reformulado, estamos aguardando essa reformulação, tomara que venha mesmo entre o dia 17 e 22 de maio. Última dica, o grande problema está no comunicado. Eu falei já isso aí. Porém, não esqueça que todas as informações têm que estar de acordo com o lançamento correto no E-Social e CFIP. Então, as pessoas estão tão preocupadas com esse comunicado, mas não esqueça, dentro do CFIP, dentro do E-Social, uma dica. No CFIP, digamos que a empresa tem que pagar os 30% que é o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, 30% a empresa é obrigada a pagar no caso da suspensão, por exemplo. Se ela fatura acima de 4,8 milhões, ela é obrigada a pagar. Esse 30% nós vimos que é isento. Verba isenta não é lançada no CFIP. Então, o sistema de folha, na hora de gerar o TXT para importar para o CFIP, ele vai simplesmente ignorar esses 30%. Não vai aparecer no CFIP, de jeito nenhum. Já no E-Social vai, no E-Social eu vou lançar lá com uma rubrica, vou cadastrar na tabela de rubricas, vou atualizar minha tabela de rubricas lá no na base de dados do E-Social, transmitir, e vou inserir essa rubrica e vai constar lá no evento S1200, que é a folha de pagamento, rubrica por rubrica, que está sendo pago, descontado empregado, inclusive essa rubrica nova do complemento dos 30% do auxílio emergencial.
Eu acho que é isso. Vamos ver o que mais. Tá. No final tem eu vou ler para vocês o que o Ministério do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul falou para a Fisconet sobre o assunto. Mas vamos lá. Erros ou retificações mais comuns. Erro cadastral, alteração nas datas, né? A empresa errou. Isso é interessante, né, gente? Agora sim, muita atenção na hora de fazer o comunicado para a empresa. Por favor, né? Para o Ministério da Economia. Não pode errar data, tem que ter a máxima atenção possível no momento desse. Eu sei que é complicado, é muito trabalho, é muita coisa acontecendo, mas não pode errar, ainda mais que o sistema não tem nem como retificar. Agora, tudo indica que vai ter, né? Mas tivemos muita alteração da data, tipo de contrato, era para ser redução e botou suspensão, ou era para ser suspensão, colocou redução. Por favor, como pode errar uma coisa dessa? E muita gente errou. E aí não tem como retificar. Eles estão incluindo esse tipo de retificação, né? O prazo era para ser 30 dias, colocou 60 ou vice-versa, né? Então esse tipo de erro, infelizmente, aconteceu bastante, não tem como consertar hoje. E aí está sendo reformulado o empregador web. Certo, o governo também não previu que iria haver esse tipo de erro, né? Às vezes a pessoa está fazendo a correria e se passa, né? Mas não pode acontecer. Por isso, muita atenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque no final das contas, quem foi prejudicado disso tudo, dessa desatenção que algumas empresas, algumas pessoas tiveram? O empregado com a recusa do auxílio. Claro que algumas recusas não foram culpa do profissional. Aliás, a grande parte da recusa é culpa na base de dados que está com problema. Mas, poxa vida, errar um dado ali, a próprio empregador errar um dado, né? Teve gente que, por exemplo, importou do sistema de folha e transmitiu, por exemplo, não colocou lá os dados bancários do empregado, aí como vai receber? Aí volta, faltando dados, aí tem que colocar. Isso tudo pode gerar atraso no recebimento. Então, na máxima atenção possível, é altamente recomendável nesse momento. Aqui, nós temos um e-mail da Central de Atendimento Alô Trabalho, Ministério da Economia. Isso aqui é depois eu tenho outro para mostrar para vocês. Em atenção à sua mensagem, informamos que a funcionalidade de cancelamento estará disponível a partir do dia 22 de maio. Para edições individuais por meio do portal de serviços para empregador doméstico e empregador KPF e empregador web para empresas. Orientamos que o cancelamento de um acordo com parcelas já pagas implica a devolução integral do valor pago ao trabalhador, mesmo no caso em que ainda não haja parcelas pagas, a depender da data de informação do cancelamento, que pode haver a devolução integral do valor agendado para pagamento, porque daqui a pouco ainda não foi pago, mas como já está agendado, eles não têm como refazer ou desfazer esse agendamento e vai acabar sendo pago. Aí tem que ser reembolsado, tem que ser devolvido esse valor, né? Cancelamentos informados em até 15 dias de antecedência da data de pagamento, né? Eles poderão será processado normal. Após esses 15 dias, eles vão pagar e deverá ser devolvido o valor. Então, tem que tomar cuidado, né? Qualquer cancelamento, o ideal é que seja o mais rápido possível. E se for feito após 15 dias que antecede o recebimento, o empregado vai acabar recebendo e aí tem que fazer a devolução. É uma questão, né, de bom senso e honestidade, devolver o valor, né? Vamos ver aqui. O que nós temos? A Fisconet fez algumas perguntas para o Ministério do Trabalho, aqui a Secretaria Regional do Rio Grande do Sul. Segue algumas explicações sobre as principais dúvidas que estão surgindo sobre redução e suspensão. Olha, como realizar movimentação de exclusão, prorrogação ou cancelamento da solicitação do benefício, em caso de suspensão, redução do contrato, e a correção de dados enviados errados. Essa foi a pergunta que a Fisconet fez. Resposta. A funcionalidade de cancelamento estará disponível a partir do dia 22 de maio, fechou com a outra resposta dada pelo Ministério da Economia, 22 de maio. Para edições individuais, é a mesma resposta, né?
Acordos com parcelas já pagas ou agendadas. O cancelamento de um acordo com parcelas já pagas implica na devolução integral do valor pago ao trabalhador. Mesma coisa, está batendo. Mesmo no caso que ainda não haja parcelas pagas, a depender da data da informação do cancelamento, poderá haver devolução integral também. É aquilo que nós falamos, né? Ainda não foi pago, mas como o comunicado foi muito próximo ao pagamento, vai ser pago e aí devolve o valor, né? Cancelamentos informados até 15 dias de antecedência da data do pagamento tem um tratamento, após 15 dias tem outro tratamento também, tudo fechando, né? Acordo sem parcelas pagas nem agendadas, o cancelamento de um acordo sem parcelas já pagas pode ser efetuado sem problemas, claro, né? Mas, veja, é interessante ver palavras do próprio pessoal do Ministério da Economia, do Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, né? Agora unificou tudo. Quanto à segunda parte da pergunta, atualmente, para antecipar a data da finalização, é necessário enviar um novo arquivo com as novas datas. Atualmente. Tá? A informação, isso deverá mudar agora com a nova versão. Eu vou ter um botãozinho, alguma coisa lá no empregador web para eu alterar sem a necessidade de reenviar o arquivo com novas datas. É isso basicamente que vai mudar. Tá? Para dar mais flexibilidade ao sistema, novas funcionalidades de alteração da data de finalização estarão disponíveis a partir do dia 22 de maio de novo. Muito se falou dia 17 de maio, mas aqui estão falando em 22 de maio. Por meio do portal de serviços para o empregador. Tá? Então, postergação do fim do acordo. A alteração da data inicial da vigência do acordo para uma data posterior deve ser imediatamente informada, sendo que o sistema irá criticar sua validade com base no disposto do artigo 16 da MP 936. Tá? Acordo de suspensão contratual, duração máxima de 60 dias, com fracionamento de até 2 períodos de 30. Acordo de redução, máximo 90 dias. Nova data final após 15 dias de antecedência da data de pagamento da parcela, é provável que o processamento dos lotes também já tenha acontecido e vai ter que devolver. Então, é a mesma orientação, né? Tem que cuidar para qualquer alteração ser feita até uma antecedência mínima, né, de 15 dias da data do pagamento. Nova data final retroativa, é provável que o processamento do lote de pagamento já tenha acontecido e, nesse caso, o valor da parcela também deverá ser devolvido. Eles estão muito preocupados com essa questão, né, de pagamento indevido que se devolva, lembrando que na não devolução constitui dívida ativa passiva de execução judicial. Então, deverá realmente a empresa ter o devido cuidado aí. É isso, me alonguei, né? Mas espero ter ajudado nessa situação, dado alguma esclarecida sobre a suspensão, redução, né? E tomara que o empregador web, a nova versão, realmente resolva todos esses probleminhas de prática que nós, profissionais do departamento pessoal, estamos enfrentando desde essa pandemia aí. No mais, um forte abraço, espero ter ajudado, né? Até mais.